Pessoal, eu estou aqui com a dona Vera Lúcia, que vai contar pra gente a verdadeira história do Zé do Papel, que é um rapaz que na época teve a orelha cortada pelo bando de Lampião. E ela vai contar o que realmente aconteceu. Então a gente vai ter a oportunidade aqui de ouvir de uma pessoa que ouviu do próprio pai a história. Vai ser muito interessante, com certeza vocês vão gostar. Vamos ver aí. Dona Vera Lúcia, a senhora é filha de quem? Como é o nome do seu pai? O nome do meu pai é José Custódio de Oliveira, mas é conhecido como Zé do Papel. Por que Zé do Papel? Do papel ele não tem nada, porque tem um interior aqui chamado Papel, mas ele não é do papel, ele era do Cedro de São João. Mas aí chamam ele Zé do Papel por causa do terreno, eu acho que é por causa do terreno que ele tinha, chamado Pá Joaquim, que era muito grande e pegava com a parte do papel, né? Aí o povo chamava ele de Zé do Papel. Mas do papel ele não tem nada. Ele é cedreiro, ele é do Cedro. E como é essa história que se passou-se com ele e Lampião? O que a senhora sabe a respeito disso que ele contou para a senhora? O que eu sei a respeito disso é o que ele me falou. Na época, ele era um rapaz novo, casado com a primeira esposa dele, já tinha uma filhinha, que é a filha mais velha dele, do primeiro casamento. Entendeu? Só que ele era novinho, casou novo. Não morava aqui, nessa casa, morava num interiorzinho chamado Cajueiro, vizinho a Cruz Grande. E ele era bem de vida, já era bem de vida, e morava no Cajueiro. E então, corria um comentário que ele tinha um rifle, uma arma chamada rifle, né? E naquela época, Lampião vinha para as cidades, né, para os interior, fazendo presepada, né? Não fazia nada de bom, só fazia o que não prestava, né? Porque pelo menos é o que eu sabia. E então, meu pai tinha vindo aqui para a rua, para Aquidabã, fazer compras. Mas Aquidabã ainda era pequenininho, era povoado, né? Uma cidadezinha muito pequena. E aí, quando o Lampião veio, que passou no Cajueiro, meu pai não estava. Ele estava aqui na rua que veio fazer compra. Estava ele e um homem, e um irmão dele chamado Antônio, que era um tio meu. Aí meu pai veio, chegou nessa esquina aqui, dessa rua mesmo, ali na esquina. Aí os cabas, não foi bem Lampião que cortou a orelha dele. Quem cortou a orelha dele foi os cabas de Lampião. Eles vieram na frente e Lampião vinha mais atrás. Aí os cabas pegaram ele e disse, é você que disse que tem um rifle, né? Cadê o rifle? Meu pai disse, não tenho. Não tem o quê? Vai dar agora. Meu pai disse, não, vou dar o quê? Eu não tenho. Aí o resultado, não tem, depois a gente vai fazer um sinal em você. Aí os cabas de Lampião pegou meu tio, que era mais novo do que meu pai, rapazinho novo também. Aí disse, vamos fazer um sinal nele. Aí pegou na orelha e mandou meu tio segurar. Meu tio não quis segurar. Segurou, mas não teve coragem. Aí eles cortaram a orelha do meu pai, cortaram toda e deixou só esse negocinho aqui, ó. Cortou toda e deixou só esse toquinho aqui. Aí meu pai, aí disse, como você não teve coragem de segurar na orelha do outro, vou fazer um sinal em você também. Aí cortou a de meu tio todinha e deixou esse brinquinho. Foi, né? Foi. Aí cortou a de meu pai e cortou a de meu tio. E foram embora. Aí meu pai saiu andando, ainda andou, como daqui dessa esquina ali para a igreja, perto da igreja. Quando chegou ali ele já ficou tonto, cego, já não viu mais nada, aí sentou. Quando ele sentou, o próprio Lampião veio atrás, ele disse, quem salvou a vida dele foi o próprio Lampião, assim. Eles vinham com um bornal cheio de cachaça, aí botou na boca dele. Eu não sei se botou para ele beber no intuito de acabar de matar ou para salvar, né? E quem salvou realmente foi a cachaça, porque estancou a hemorragia, né? Aí meu pai ficou lá, meu tio, ficaram lá, depois a família veio buscar e tudo, eles foram embora, a família veio buscar e tudo certo. Só que aqui em Aquidabã, ele tinha um amigo chamado Mamédio, que era o dono do cinema, seu Mamédio, e o finado Osório, são tudo gente que já morreu, né? E eles eram muito amigos, aí dizia assim, eles tiravam brincadeira, aí seu Mamédio dizia assim, você só tem as coisas hoje, você só é rico porque pegou as moedas do Lampião. Aí ficou nessa safadeza. Aí tem muita gente que acha que o que ele tinha foi porque pegou moeda do Lampião. Mas não tem nada a ver.
Ele não pegou moeda nenhuma. Ele pegou os cortes, né? Mas moeda nenhuma. Isso que a senhora está dizendo? Aí isso é o que meu pai contou, porque nenhum filho nunca se interessou de procurar saber. E eu vivia muito mais ele no terreno. Aí quando foi um dia, ele foi dar água ao cavalo, que ele entrava no tanque para dar água ao cavalo, um tanque enorme lá do terreno, né? Aí entrava montado. Aí o cavalo pisou num lugar que chama Purão, não sei como é que é, aí desceu com ele tudo. Aí eu fiquei, cá de cima, eu digo, meu Deus, aí nisso subiu novamente. Quando ele subiu, botou o cavalo assim, sentou em cima de umas pedras, aí eu fiquei perguntando, pai, enquanto o senhor hoje tem o pai Joaquim, tem as coisas, foi por causa de Lampião. Deixa de conversa, menina, isso é conversa. Eu digo, mas todo mundo não diz, seu médium não diz? Ele disse, não tem nada a ver. Eu digo, então diga como foi. Que ele nunca comentava, né? Mas eu era moleca insistente, aí pedi até quando ele me contou. Aí ele me contou, a história foi essa. Não tem nada a ver que ele pegou moeda porque o Lampião deu, nada. O que o pai da senhora falava a respeito de Lampião? Ele chegou a comentar o que ele achava de Lampião? Não, pai mesmo não, agora a mãe falava muito. O que ela dizia? Porque minha mãe era lá do sertão, e a avó da minha mãe tinha um casarão no sertão lá, parece que era Monte Alegre. Eu me esqueci o nome do terreno, é lá pro sertão, lá pros interior do sertão. E ela tinha uma casona, que era uma fazendona, sabe? E então, quando o Lampião baixava num lugar desse, ele sempre tinha uma pessoa para apoiar eles. Apoiar nesse sentido, ou por medo, ou seja lá porque for, apoiava, né? Então, como a casa da minha avó, era da avó da minha mãe, era enorme, aí ele chegava e trazia, às vezes, coisa de pano, retalho de pano, corte de pano, né? Dava de presente a ela e ela cozinhava para eles tudo, eles passavam um dia, 2 dias e abriam nos paus. Aí minha mãe contava que eles eram malvados, que uma vez teve tava um forró lá nesse local, aí disse que eles chegavam, pegou 2 moças velhas que estavam dançando, ferrou a bunda da moça, o ferro de ferrar-boi. O Lampião, dele? sim, o grupo dele. Ele chegou e fez o quê? Ferrou na bunda das moças, assim, tipo quando a gente ferra uma vaca, um boi. Aí ferrou. E ele só vivia fazendo estripulia, né? Aí a minha mãe contava das armadas. Outra vez disse que cortou a cabeça de uma pessoa, separou a cabeça do corpo. Eles eram terríveis. No local que eles baixavam, todo mundo ficava morrendo de medo. Corria, fugia para dentro do mato, com medo deles. E me diga, a senhora tem alguma foto do seu pai, alguma coisa assim? A foto do meu pai eu tenho. A gente vê assim a orelha dele sem nenhuma orelha. Tem uma e a outra não. É porque eu vivia muito mais ele, quem andava nos cavalos mais ele era eu, nos terrenos e tudo era eu. E eu ficava, pai diga. Aí ele começava, ele gostava de jogar baralho. Eu passava a noite em banca de jogo mais ele. Ele nunca contou isso para ninguém? Não, ele nunca conversou com ninguém nunca se interessou, mas eu era muito... Ele não era muito de conversar, mas como eu vivia nas roças mais ele, no terreno, ele ia jogar baralho, eu passava a noite numa banca de jogo mais ele, entendeu? Aí eu era mais chegada a ele, em tudo eu era chegada a ele. Ele chegava com os cavalos, carregava coisa, eu que andava mais ele, descia as baixadas e tudo. Aí eu era curiosa e ele me contava as coisas. Eu fiquei triste. Não gostei da atitude de Lampião. Até hoje eu tenho isso comigo, entendeu? Não gosto. Durante o tempo que a senhora conviveu com ele, a senhora está dizendo que não lembra. Mas a senhora lembra se via alguém visitá-lo para conversar alguma coisa? Por isso nunca veio ninguém atrás dele para saber dessas histórias? Não, ia muita gente, ia. Agora só que eu nunca me interessei. Assim, a gente foi criada assim. Onde tiver os adultos conversando, criança não se mete. Então a gente foi criada desse jeito. Então quando chegava a gente para conversar, aí a gente estava perto, tudo, a gente saía.